Oi! Em Brasília, 22 horas e 59 minutos dessa quinta-feira. Aqui em Porto Alegre, uma chuva do cão. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito legal, que é o mito de Narciso. Eu só vou tentar tirar antes aqui os comentários. Segura aí, galera. Desativar comentários. Beleza. Que a gente consegue se permitir devagar, para dormir melhor, para pensar um pouco, para sentir. Porque hoje falar do mito de Narciso é falar de sentir, sentidos. Então, a história do mito de Narciso, a gente sempre começa com a definição, né? Uma definição do grego. Narciso vem do grego narque, que significa entorpecido. Daí a palavra narcótico. Narque, narcótico. Narciso era um cara entorpecido de si mesmo. Narciso foi fruto de uma gestação indesejada. E aí, quando ele nasceu, os pais levaram ele num adivinho, que era um cara que conseguia prever o futuro das pessoas, visionava o futuro das pessoas, e disse o adivinho: Narciso terá uma vida longa, desde que ele jamais se contemple, desde que ele jamais se veja. E aqui já começa, só essa frase já seria o suficiente para um divagando, para a gente pensar que qual é o sentido da vida se não sentir? Então eu terei uma vida longa desde que eu não me veja, desde que eu não me sinta. Vale a pena viver uma vida sem sentido, sem sentir? Essa já seria uma boa pergunta, já seria um divagando a par. Mas segue a história do Narciso. Narciso cresceu e se transformou num jovem bonito, despertava o amor dos homens e das mulheres. E com isso, com esse excesso de amor, de olhares, Narciso se tornou orgulhoso, arrogante, desprezava as pessoas, era um cara prepotente. Aí, um dia, as ninfas se apaixonaram por ele. E por serem esnobadas e por ele desdenhar e tratar mal, e enfim, elas pediram aos deuses para vingá-las. Então, Narciso foi condenado a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo numa lagoa. E aí, Narciso vai até a lagoa, num dia, e, na água cristalina, Narciso vê a sua imagem. E, encantado pela própria beleza, Narciso se deita e fica a se admirar. E ele nunca mais levanta. Narciso começa a definhar, fica se olhando, se embelezando e morre. Morre por se apaixonar pela sua própria imagem. Com isso, Afrodite pega e transforma Narciso em uma flor. E existe uma flor chamada Narciso. E aí a mitologia toda corre por essa fantasia. Na largada já me vem uma frase da internet que diz: em terras de ego, quem vê o outro é rei. Frase demais, né? Em terras de ego, quem vê o outro é rei. Narciso tem um olhar que não vê o outro. Ele se basta. E aí, uma outra pergunta é: como é que a gente se conhece sem também ver os outros? Quem sou eu se não com uma relação com um outro? Seria um Instagram uma visão moderna? Seria um Instagram um novo mito de Narciso? Eu não sei, mas me lembra de uma música que é foto, é selfie, é o fim do caminho, um bando de nada, um pouco sozinho. O Instagram é um pouco dessa lagoa. Mas, enfim, o nosso divagando não é sobre o Instagram. Seria então a culpa do rio, ou até mesmo do celular, se a gente fosse considerar tudo isso? Não, são as pessoas que utilizam esses meios. Então, quem vê e quem é visto? Essa é a pergunta. Quem vê e quem é visto? E nessa pergunta acontece quase que uma desorientação. A gente já não sabe para que lado vai. Quem vê e quem é visto nessa relação, na relação de Narciso, na relação do social, na relação do coletivo.
na relação de dois, de outro. Seria então Narciso um ser tão completo, tão sublime, que não precisa de mais ninguém? Seria autossuficiente? E aqui o grande debate, a grande questão. Conseguiria ele enxergar suas falhas? E aí cai um pouco pro lado dos concursos. Quantas pessoas repetem exercícios, fazem concursos estudando sempre do mesmo modo, não conseguem ouvir e se ouvir, quase como Narciso diante de sua imagem. Vê sem enxergar. Então a gente percebe as pessoas muito centradas, elas não conseguem perceber suas falhas, elas não conseguem trocar, elas não conseguem sentir. Por isso o início, quando eu disse que qual o sentido sem sentir. Essas pessoas acreditam numa ilusão, numa fantasia de si mesmo, tão artificial como a imagem que sai das águas cristalinas do rio. E nesse ciclo anti-sentidos, que não se sente, somos punidos também pelas ninfas, com reprovações, com descrenças, com dor, com sofrimento. Mas como não conseguimos sentir, seguimos sem poder aceitar nossas falhas. Falar do mito de Narciso é pensar sobre as nossas falhas, é pensar sobre sentir, sobre ver e conseguir enxergar, sobre ouvir e conseguir fazer sentido. De repente, estamos anestesiados e não estamos conseguindo fazer isso, basicamente como o nosso mito de Narciso. Tem uma frase de um psicólogo que é o Jung, que é uma frase de todas as formaturas de psicologia, mas talvez essa frase seja a grande mensagem desse divagando de hoje. Abre aspas. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Vou repetir. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Legal? Terça-feira a gente tem mais um Divagando e agora no YouTube também. Vou começar a colocar uns divagandos que eu já fiz e aí compartilhem, divulguem para a gente manter essa ideia aí de trocar uma ideia divagando e devagar, sempre com uma responsabilidade de saúde mental, de cuidados e não turistando pela internet aí. Tamo junto, conta comigo, beijo.